Boa noite, gente. A paz do Senhor. Vocês estão felizes aí? Expectativa? Ixi! Estão com expectativa? Não olha para o jumentinho aqui na frente não, gente. Talvez vocês olhem e falem assim, ixi! Não olha não, tá? Olha para o Deus dessa casa, para o Espírito Santo que está pairando nesse ambiente. Sabe, Deus pode te surpreender nessa noite. Quero te convidar a fechar os olhos. Vamos orar mais um pouco. Se você sentir a vontade aí, não quero forçar ninguém, mas se você sentir a vontade de orar em dois, mulher com mulher, homem com homem, fica à vontade. Mas vamos começar a orar, vamos orar mais um pouco, vamos encher essa casa, vamos lá, fica à vontade, abre a tua boca. Jesus, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Pai. Paizinho, Abba. Paizinho, Papai, nosso Pai. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Espírito Santo. Continue fluindo, continue tocando, continue falando. Ah, Senhor, nos pega por dentro, fere o nosso coração nessa noite. Nos ativa de uma forma diferente nessa noite, ó Pai. Nos toca de uma forma diferente, Senhor. Reia, Espírito Santo, nós te damos liberdade. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nessa casa, o Senhor tem liberdade nesse ambiente, o Senhor tem liberdade aqui, Senhor. Vamos lá, querido, começa a liberar uma palavra, coloca a mão na tua cabeça e fala: Deus, Espírito Santo, fale comigo, me pega, me toca, bate no teu coração. Faça como aquele publicano, fala: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Ah, Espírito Santo, toma a nossa mente, toma o nosso coração, Senhor. A tua palavra, ela penetra mais profundo que uma espada de dois gumes. E Senhor, eu confio na tua palavra nessa noite, que ela venha penetrar, Senhor, que ela venha separar, ó Pai, a alma do Espírito junta em medula, Senhor. E venha, ó Pai, trazer à luz a intenção e a motivação, Senhor, de cada coração aqui, Senhor. Espírito Santo, o Senhor melhor do que ninguém nos convence dos nossos pecados, da tua justiça e do teu juízo. Então venha o teu reino, venha o teu convencimento. Nós adoramos o Senhor, nós adoramos a Trindade, o Deus triuno, a pluralidade de Deus. Nós adoramos o Deus Pai, nós adoramos o Deus Filho, nós adoramos o Deus Espírito Santo. Vocês são adorados, o Senhor é adorado nessa casa. Nós te preparamos um ambiente de honra. Toma o teu ambiente, toma o teu lugar, toma o teu assento, Espírito Santo. Jesus, 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 Jesus. Nome tão doce, mas um nome que faz as nossas entranhas, que faz as nossas pernas tremerem. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Tu és o Cristo,
Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, o Deus encarnado. Jesus, nós adoramos o Senhor. Nós adoramos o Senhor, 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 nós adoramos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. Vamos, querido, faça a sua oração. Nós estamos um culto ao Senhor. Nós não somos presos a uma liturgia, nós não estamos presos a um método. O que nós estamos é amarrados com cordas de amor. Então vamos lá, abre a tua boca. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Remova todo o cansaço físico, mental. Traga um renovo, ó Pai, para que nenhuma semente possa ser perdida nessa noite. Em nome de Jesus. Todo espírito de distração, dispersação, nós repreendemos, ó Pai, pela autoridade que há em Teu nome, Jesus. Que cada mente, cada coração possa estar cativa ao Senhor e à Tua palavra. E a Tua palavra. Espírito Santo, fica à vontade. Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Deixa eu só reforçar aqui alguns avisos, né? Nosso apóstolo Kleber hoje pegou a estrada, foi para o Acre. Então ele chegou de São Paulo, já foi para o Acre, tá bom? Nossa pastora, nossa apóstola, ela está em casa, né? Chegou de viagem, está um pouco cansada, então ela ficou lá, mas graças a Deus está tudo bem com todo mundo, amém? Glória a Deus. Eu quero também avisar aqui o seguinte: você que não é batizado e quer batizar, nós já estamos organizando o próximo batismo da igreja, tá bom? Então provavelmente vai ser no primeiro domingo do mês de junho. Então nós vamos ter batismo. Então nós já temos algumas pessoas para serem batizadas. E talvez, eu quero, eu estou aqui. Deixa eu te explicar, a gente não tem uma turma de batismo, tá? Porque nós acreditamos da seguinte forma: se você aceita Jesus, reconhece Jesus, nada te impede de ser batizado, amém? Você precisa ser discipulado, você precisa ser acompanhado, você precisa entender o que é o batismo. Tá? Mas o eunuco, quando o eunuco aceitou Jesus e falou assim: o que me impede de ser batizado? Aí Filipe falou assim: nada, vamos ali que ali tem água, vamos ali que eu vou te mergulhar, amém? Então talvez você está aí vindo nos cultos e você não é batizado ainda. Deixa eu te fazer uma perguntinha simples. Se você estivesse namorando com alguém, você quer casar com alguém, só que essa pessoa nunca te assume, ela nunca coloca uma aliança no seu dedo, você teria coragem de casar com ela? O que é o batismo? O batismo é você botar uma aliança no seu dedo e dizer para todo mundo, é uma confissão pública: eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu morri para o mundo e agora eu vivo para o Senhor. É uma confissão pública da sua fé e da sua vida. Então, se você quer viver uma vida com o Senhor, você precisa assumir esse relacionamento com Ele, amém? Glória a Deus, pegou aí? Glória a Deus. Então, gente, nosso DNA, né, sexta-feira vai ser aberta aí as inscrições. Então, fiquem atentos aí no Eventbrite, nas redes sociais, tá joia? Sexta-feira, vou deixar um convite para a igreja. Nós estamos fazendo esse mês de maio, a celebração Impulso, o culto dos jovens, está sendo toda sexta-feira, normalmente é de 15 em 15 dias. E esse mês de maio, Deus colocou algo no nosso coração para a gente ministrar algumas mensagens, né? Sexta-feira passada foi masculinidade e feminilidade,
Então a gente tem conversado até sobre isso nos grupos, né? No grupo de homens principalmente, a gente tem falado disso. Essa sexta nós vamos falar sobre 5 ministérios, amém? Nós vamos explicar sobre os 5 ministérios, qual é o meu ministério, qual é o meu chamado, como descobrir, nós queremos deixar uma oportunidade para perguntas e respostas, como cada um flui. Então assim, eu quero deixar um convite para vocês aí, amém? Vocês estão tranquilos aí, gente? Eu estou muito tranquilo. Eu não sei se vocês sabem, hoje a gente não está tendo live, então eu acredito que Deus quer bater um papo com a gente. Então assim, a gente está aqui num quarto secreto, amém? Jesus quer falar com a gente aqui. Essa mensagem vai amanhã, mas acho que Deus quer fazer algo essa noite. Eu lembro um dia que eu comecei a pregar e o Japa começou a tirar foto, tchap, tchap, e vai com a maquininha, que barulho de máquina, tchap, 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 tirando foto. Eu cheguei um momento e falei assim, mano, eu pregando, eu falei, para, que eu estou ficando desconcentrado. Então hoje as câmeras estão aí, né? Na verdade acho que está gravando pela câmera de lá, mas hoje eu estou mais solto aqui, amém? Porque eu tenho certeza que Deus quer flechar o teu coração. E gente, nós estamos numa quarta de reino. Muitas das vezes, às vezes a gente pega e a gente tem um ritual, né, de vir aos cultos, domingo, quarta, o jovem vem na sexta, e às vezes a gente não percebe algumas coisas, a gente não pega algumas coisas. E quarta de reino é falar de reino, é falar do reino do Senhor, o senhorio de Deus sobre a nossa vida. E eu tenho pensado sobre algumas coisas e eu quero compartilhar disso com vocês, amém? Eu sempre falo que se a gente não entende, a gente não vive, a gente não usufrui por completo, né? Você pode ter o telefone do momento, se você não sabe usar ele, você vai ter uma ferramenta parada. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu colocaria que o Evangelho, ele é eterno. Não vou explicar no todo, o Evangelho é eterno, esse termo, mas eu colocaria o tema, o Evangelho é eterno. Apocalipse 14, versículo 6, abre a tua Bíblia aí. Apocalipse 14, amém? Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno. Amém? Querido, só para a gente ir pensando em algumas coisas aqui, principalmente a gente que trabalha com jovens, a gente vê tantas coisas mudando, mas se a gente parar para pensar, a gente vê como que o mundo, ele está mudando muito rápido, ele está evoluindo, né? Tudo muito rápido. Se a gente olhar, por exemplo, assim, para a tecnologia, a gente vai ver que, como que eram os celulares há 10 anos atrás, né? 15 anos, 20 anos atrás, como que era a tecnologia, como que, eu lembro, porque vai acabar falando da minha idade, mas eu lembro que lá em Mantenópolis, o pessoal ia para a praça. Na verdade, eu sou novo, em Mantenópolis que custou chegar a televisão, tá, gente? Só para justificar para vocês.
O pessoal ia para a praça assistir televisão, né? Porque não era uma coisa comum. E hoje em toda casa praticamente tem uma televisão. Então como que a tecnologia ela foi evoluindo, né? Esses dias para trás hoje eu estava pensando, o homem, né, começou a manipular o fogo, começou a usar o fogo. Hoje para cozinhar você nem precisa de fogo mais, né? Você tem a panela elétrica de arroz, panela elétrica de feijão. Se eu não me engano, já tem, eu não vi ainda de perto não, mas acho que tem aquele fogão por indução, alguma coisa assim, airfry, né? Você não precisa de fogo mais, então você cozinha sem fogo, porque a tecnologia, né, ela vai mudando muito rápido, né? Nós estamos num tempo onde as coisas estão totalmente evoluindo muito rápido, né? E com isso é nos enviado uma mensagem que o mundo está mudando, então nós precisamos mudar junto com ele. Então com essa mudança passa de uma forma sutil para nós, né? O mundo está mudando, então a gente precisa acompanhar isso, né? E aí o mundo começa a enviar uma imagem que o padrão de família com pai e mãe já é considerado ultrapassado. Então agora não, isso aí é uma coisa ultrapassada. Não existe esse negócio de homem e mulher. Se quiser é homem com cachorro, é homem com homem, mulher com mulher. Essas coisas é ultrapassada, né? E esses dias para trás eu estava lendo, estava vendo, não lembro se eu li, se eu ouvi, mas a respeito de como que o namoro hoje está diferente, porque é o seguinte, hoje faz parte do namoro morar junto. A cultura de hoje, morar junto faz parte do namoro, isso já não é mais coisa do casamento. Então o casal, ele, não posso falar que é casal, né? Porque agora até é homem com cachorro, é tudo, né? Então ali ele fala, não, vamos morar junto para ver se a gente se dá bem, para depois a gente casar. Então o mundo vai evoluindo e vai enviando algumas mensagens para a gente, fala, não, a gente precisa mudar, está tudo mudado, essas coisas são ultrapassadas, né? E se a gente começa a pensar diferente disso, nós somos taxados como ultrapassados, nós somos taxados como retrógrado, nós somos taxados como qualquer outra coisa que ficou para trás, né? Então assim, como talvez careta, não sei se essa expressão é usada ainda, mas enfim, se a gente não pensa, se a gente pensa diferente deles, a gente ou é só comigo que acontece isso, só eu que tenho essa sensação, gente? Amém? É só eu que tenho essa sensação? Vocês também têm? Que se a gente pensar de forma diferente, a gente é taxado como ultrapassado? Que não, isso aí já mudou, não é desse jeito mais, né? E aí acaba que essa cultura, a gente acaba jogando isso, o evangelho no meio. Aí a gente já vê pastores falando que não, a Bíblia precisa ser atualizada. Não, isso aí é porque a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. Isso aí é uma coisa ultrapassada, isso é uma coisa cultural daquela época, o nosso tempo já mudou, agora nós precisamos atualizar, precisa lançar a Bíblia 2.0, porque essa aí é a beta, é a versão de teste, ela não é nem a versão original ainda, entende? Só que aí nós esquecemos uma coisa, que o Evangelho é eterno. O que isso significa, pastor? Significa que o Evangelho não é uma mensagem de 2000 anos atrás, e nem de 3000 e nem de 100 anos. O Evangelho, ele é antes de tudo e vai continuar depois de tudo, porque ele é eterno. Isso faz sentido para vocês? Ele é atemporal, ele está fora do time, ele está fora do tempo, do nosso tempo, da linha cronológica, porque o que é o Evangelho? Temam a Deus e glorifiquem a Ele. Essa é a mensagem. Esse grito nos céus, ele ecoa antes disso tudo existir e vai continuar ecoando após tudo acontecer, porque Ele é eterno. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a pegar essas mudanças do mundo e a gente começa a querer atualizar o Evangelho para enquadrar dentro dos nossos pensamentos. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo simples. Quem aqui nunca, eu vou ser o primeiro a levantar a mão, quem aqui nunca virou para Deus e falou assim, não, o Senhor me entende, afinal de contas, né, o Senhor é bonzinho,
né? Eu acordei hoje, eu não li a Bíblia, não orei, mas Deus me entende. Não é assim? Deus entende o meu coração, Deus sabe do meu coração, Deus sabe que eu estava cansado, né? Deus, enfim, enquadra isso aí no seu... Eu já dei esse exemplo, eu já dei essa desculpa. Não, Deus sabe quanto eu dormi tarde demais, e aí hoje eu acordei, eu já levantei, já fui fazer um monte de coisa, aí eu nem lembrei dele, mas Deus me entende. Não é assim? Por quê? Porque a gente começa a atualizar o Evangelho para se enquadrar dentro de nós, e a gente começa a achar que aquele Evangelho que os mártires viveram, que os apóstolos viveram, que Jesus pregou, ele não é para nós hoje, porque o mundo mudou. Então a gente começa a mudar o Evangelho para enquadrar dentro da nossa mentalidade, dentro da nossa forma de viver, dentro das nossas deficiências de alma, dentro das nossas dificuldades. A gente fala assim, não, Deus me entende, porque mudou. Aquela época era necessário eles morrerem pelo Evangelho. Hoje eu não preciso perder meu emprego pelo Evangelho, porque Jesus me entende. Amém, gente? Vocês estão felizes aí? E nós precisamos começar a entender, ou relembrar, que o Evangelho ele é eterno, ele não muda. Amém? Ele não muda, o Evangelho, ele aponta para Cristo, é a mensagem de Cristo, e Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele não muda. E isso é que nos dá segurança. Já pensou se Jesus mudasse? Você já pensou se o Evangelho mudasse? Que segurança você teria? Só que a gente quer enquadrar ele na nossa vida. Só que aí nós pegamos e começamos a querer atualizar de uma forma sutil, de uma forma talvez muito pequena, porque a gente vai ouvindo tanta coisa e a gente vai criando o Evangelho dentro da nossa cabeça. Eu costumo contar para os jovens que eu criei quando eu me desviei, porque eu era o cara que evangelizava meus amigos, e aí eu desvio, e aí todo desviado cristão, ele não consegue, ele está lá no mundo, mas ele não consegue, e aí na minha cabeça era, se eu falar de Jesus vai ficar feliz demais comigo. Então eu estava numa vida toda errada, e falava assim, aí o pessoal perguntava, Miguel, você está fazendo isso? Não, cara, Jesus me entende, Jesus é bom, olha, Jesus te ama. Aí eu achava que Jesus estava gostando daquela vida que eu estava levando, porque eu estava falando dele. Por quê? Porque eu estava criando um Evangelho para tampar aquela ferida da minha alma, aquela nudez da minha alma, porque eu tinha uma consciência que eu estava errado. Isso está fazendo sentido para vocês? A gente está criando uma linha de raciocínio aqui. E aí nós começamos a achar que o Evangelho mudou, que a gente não precisa ser radical mais. Existe um texto na Bíblia, em Mateus 18, Jesus é top demais, e aí ele vira e fala assim, se o teu olho te faz pecar, arranque ele, porque é melhor você entrar no céu, faltando um olho, do que você ir para o inferno tendo os 2 olhos, ou se uma perna, um braço te faz pecar, arranque, porque é melhor você entrar no céu faltando uma perna, do que você ir para o inferno com as 2 pernas. Então, vocês conseguem entender a violência que existe nessa mensagem? Vocês conseguem entender a violência que é isso? De tipo assim, espera aí, o Evangelho ele vai exigir uma santidade, o Evangelho vai exigir uma renúncia, o Evangelho vai exigir um sacrifício, o Evangelho vai exigir uma entrega total. Vocês conseguem entender isso? Só que aí a gente quer pegar o Evangelho e deixar ele fofinho. A gente quer que Deus muda para nos agradar. E aí você está falando, então pastor, que Deus é assim, então se eu olhar para uma mulher e acabar cobiçando, pecando, eu tenho que furar o meu olho? Você está falando isso, pastor? Não, porque a Bíblia fala, Jesus fala o seguinte, se é o que te faz pecar, isso você arranca. Talvez você olhou e não foi seu olho, foi o seu coração que precisa ser trocado. O que te fez pecar não foi o seu olho, foi a sua alma, foi o seu coração de pedra.
Então você precisa arrancar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne com as leis dele gravadas no teu coração. Só que o evangelho, ele é eterno e ele não muda, então ele é uma mensagem de ofensa, ele é uma mensagem que me tira da zona de conforto. Só que a gente quer fazer com que Deus aceite todo mundo no céu. Você já viu isso? Eu já participei de velórios que a pessoa estava numa vida toda errada. E o pessoal querendo jogar a pessoa no céu. Sabe, às vezes a nossa vida, não. Você já viu aquela pessoa, aquele exemplo que você fala assim, não, fulano é top demais, só falta aceitar Jesus? Você já viu isso? Nossa, fulano tem um coração top demais, só falta aceitar Jesus. Mano, falta tudo. Falta tudo. Vocês não conseguem perceber isso? Porque o cara pode ser o melhor que for, o cara pode ser o santão que for, se não tiver Jesus, ele não vai entrar no céu. E o evangelho é isso, o evangelho ele é eterno, o evangelho ele me tira da zona de conforto, o evangelho me chama para uma mensagem radical, o evangelho me chama para uma mensagem de santidade, porque essa é a lei do reino. Então a gente só vai viver o reino do Senhor se nós vivemos as leis desse reinado. Isso é reino. Reino não é você dizer que, olha, esse violão aqui é do reino, então a igreja A pode vir aqui e pegar, a igreja B pode vir aqui pegar. Não, nós temos uma visão do reino, então nós não somos fechados nessas 4 paredes e tal, a gente tem uma visão ampla. Deixa eu te falar, entender do reino e viver o reino do Senhor é você viver de acordo com as leis desse reino. E a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o rei, ninguém verá o Senhor. Então uma das leis desse reino é santidade, uma das leis desse reino é renúncia, uma das leis desse reino é você viver pautado para ser um embaixador desse reino, implantar esse reino. Está fazendo sentido para vocês? Então o evangelho ele é eterno e ele é uma ofensa, ele é um grito. Temam ao Senhor e o glorifiquem. Temam ao Senhor. Só que temer não é medo, temer é um zelo profundo. Temer não é medo, eu não tenho medo do Senhor, eu tenho um zelo profundo pela presença dEle. Então tenha um zelo profundo pela presença dEle e o glorifiquem. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E aí, a gente pode pegar um exemplo na Bíblia que tem muito a ver com o tempo que a gente está passando, da gente tentar atualizar as coisas. Talvez é só mais uma heresia minha, mas eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Esses dias eu estava pensando, Davi cometeu o mesmo erro que os cristãos de hoje cometem. Miguel, como assim? Davi cometeu. Pensa comigo, Davi. Davi tinha conquistado um lugar de intimidade muito profundo no Senhor, sim ou não? Ele tinha recebido uma unção de rei, sim ou não? Vamos falar um sim mais forte, gente. Tinha recebido unção de rei, sim ou não? Ele teve a revelação da adoração 24/7. O que é 24/7? 24 horas por dia, 7 dias da semana, para colocar como um padrão de adoração no tabernáculo que ele fez para a Arca da Aliança. Ele recebeu essa revelação, sim ou não? Sim. Agora pensa comigo, Davi tendo a intimidade que tinha, o coração que tinha, você acha que foi falta de zelo ou temor dele na hora de carregar a Arca da Aliança? Porque a gente olha no momento que ele vai buscar a arca e coloca a arca na carroça, a gente fala assim, mano, Davi faltou temor, Davi faltou zelo. Mano, vamos olhar para o coração desse cara, vamos olhar para a vida desse cara. Você acha que faltou temor? A gente vai ver que ele teve oportunidades de matar Saul e pegar o reinado, e ele fala assim, longe de mim, de pecar contra o Senhor. Olha o temor desse cara. Você acha que faltou temor dele? Você sabe o que eu acho? Onde que ele errou?
é onde eu falo que talvez é uma heresia minha, vocês não precisam concordar comigo, mas Davi estava recebendo uma revelação agora, de um novo modelo de adoração. Como que a adoração funcionava? Era no tabernáculo de Moisés, que ficava lá na cidade chamada de Siloé, e lá então tinha um modelo de adoração. Qual que era o modelo de adoração? Você tem que levar o animal, você vai sacrificar, mas você não entra no Santo do Santo. Quem entra no Santo do Santo, quem vê a arca, é o sumo sacerdote. Mas agora Deus permite Davi fazer uma tenda, trazer essa arca da aliança para Jerusalém, ou seja, o tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Moisés, que foi Deus que estabeleceu, foi Deus que deu toda a direção, foi Deus que deu todo o detalhe, estava em um lugar, e agora Davi estabelece um novo tabernáculo, e com um novo modelo de adoração. O que Davi estava pensando? Na minha opinião, ele falou assim: Deus mudou tudo, Deus mudou, aquilo ali, o tabernáculo de Moisés é passado, aquele jeito é passado, agora Deus está revolucionando, Deus revolucionou as coisas. Mas sabe aonde que Davi, qual foi a maior lição que Davi teve quando Uzá morreu? Na minha opinião, na minha interpretação, é que as canções podem mudar, a pregação pode mudar, mas a arca da aliança, a glória de Deus, sempre vai ser carregada nos ombros. Não sei se vocês conseguiram entender. As coisas podem mudar, o tempo pode passar, mas carregar a glória de Deus, a presença de Deus, só existe uma forma: é com a sua vida, é com o seu ombro, é com os seus ombros, é com a sua adoração, é com a sua vida em consagração ao Senhor. A Bíblia fala que quando Davi vai buscar pela primeira vez, teve um culto avivado demais. A Bíblia fala que tinha música, tinha dança, mas não tinha três coisas: não tinha consagração, não tinha sacrifício e não tinha colete sacerdotal. Então quando Davi sai, e aí pensa ele indo buscar a arca, coloca a arca na carroça, e aí começa aquele culto avivado. Pensa no dia que o louvor flui, pensa que está todo mundo chapado adorando aqui na igreja, e o ministério de dança está ali, fazendo aquelas danças proféticas, alinhada com as canções. Pensa, aí você já está doido da cabeça, assim, uau! Só que naquele dia, não teve consagração, não teve sacrifício e não teve colete sacerdotal. Sabe o que acontece? A glória de Deus pega e mata Uzá. Só que aí quando ele volta para buscar a arca, primeira coisa que ele fala é o seguinte: consagrem os levitas. E aí depois que os levitas são consagrados, se consagrem, né, no sentido assim, se santifiquem, se separem. E aí logo depois, quando ele vai buscar, a cada 6 passos ele sacrifica. E diga-se de passagem, ele coloca o colete sacerdotal. Ou seja, para eu carregar a arca do Senhor, eu vou precisar me consagrar. Para eu carregar a glória do Senhor, eu preciso me consagrar. Eu preciso entender do sacrifício de Jesus, e eu preciso fluir no meu sacerdócio com o Senhor. Porque o Evangelho não muda, o Evangelho é eterno. O Evangelho é eterno, o Evangelho é eu carregar a presença do Senhor, é eu ser embaixador do Senhor aqui, é eu carregar o Espírito do Senhor aqui. Está fazendo sentido para vocês? Então Davi, ele tinha pensado que Deus tinha mudado tudo, e ele descobre que não tinha. Só mudou as canções, só mudou o jeito de levantar a mão, só mudou o assovio, só mudou isso. Mas a forma de carregar a arca, a forma de carregar a presença, a forma de carregar a glória do Senhor permanecia da mesma forma. Então, querido, o tempo está passando, e muitas das vezes a gente tem deixado essas sutilezas do Evangelho entrar no nosso entendimento.
eu não sei você, eu sempre falo disso, eu tenho um temor muito grande, porque Jesus fala que naquele dia, muitos virão e falar: Senhor, Senhor, eu fluí no ministério, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu preguei e muitas pessoas aceitaram Jesus, e Jesus vai falar assim: eu não te conheço. Então eu tenho muito temor, por quê? Porque eu não quero viver um evangelho enganado, chegar lá na hora e achar que eu estou entrando e vou ver lá aquele portãozão bonito e Jesus recepcionando. Não estou falando que vai ser assim não, tá gente? A nossa imaginação dos filmes, dos desenhos, não é assim? Tem um senhorzinho esperando lá nas nuvens, e aí você vai, agora, ele fala assim: não, peraí, eu não te conheço. Então, o evangelho, a gente não pode brincar com ele, eu preciso querer viver ele de maneira verdadeira e de verdade. Eu não posso pegar o evangelho e viver ele uma mentira, ou eu viver ele mais ou menos, porque o texto que fala que a palavra de Deus penetra mais profundo, e ela é capaz de discernir intenção e motivação do nosso coração. Então nós precisamos entender isso, que eu preciso começar a viver o evangelho de verdade, de forma verdadeira, de forma radical, de forma com sangue nos olhos, com o desejo de cada dia ter mais intimidade com o Senhor, mais relacionamento com o Senhor, crescer mais em conhecimento do Senhor e mais em revelação do Senhor. Porque se a gente pega e começa a viver só uma parte do evangelho, essa parte do evangelho pode ser legal demais, mas existe um evangelho que ele é eterno e ele é completo. Eu sempre falo isso, eu sempre oro pelas pessoas, falo assim: que Deus revele uma nova face dele para você. Por quê? Porque muitas das vezes nós conhecemos a face do Cordeiro. Jesus, ele é peludinho, fofinho, olha que carinho. Mas no mesmo Jesus que tem uma face de cordeiro, ele tem uma face de leão, que é o rei. A mesma face de um advogado é a face do juiz. E se eu conheço só uma face, só um lado, eu vivo um evangelho manco. Eu entro num avião com uma asa só, que não vai decolar. Então o evangelho ele é eterno, e eu preciso entrar e viver e entender e me posicionar, porque muitas coisas mudam, mas a forma de carregar a presença de Jesus nunca vai mudar, a forma de carregar a glória do Senhor nunca vai mudar, a forma de carregar o Espírito Santo nunca vai mudar. Porque quando Davi ele pega e fala assim: se consagrem, sabe o que Davi estava falando? Olha só, tira todo o pecado da sua vida, se consagre, se santifique, retira. Ele não pega e fala assim: eu vou tirar de você. Ele fala assim: você precisa renunciar, renuncie, se consagre, se dedique, se separe para o Senhor. Então não tem como eu carregar a arca do Senhor se eu não for separado para Ele, se eu não me separar para Ele, se eu não me consagrar para Ele, eu não vou conseguir carregar a presença do Senhor. E nos últimos dias terão dois povos: aqueles que carregam a marca da besta e aqueles que carregam a marca do Espírito, aqueles que carregam o Espírito Santo. E aí você se engana, querido, ou talvez não, mas às vezes a gente fica falando assim: mas a marca da besta é o chip. Deixa eu te falar uma coisa, não estou falando que não é o chip, mas eu estou falando que é uma coisa muito mais profunda que o chip, porque fala de mão e fala de testa. Testa fala de pensamento, modelo de pensamento. Mão fala de comportamento. Então é um modelo de pensamento que faz com que você se comporta de uma forma. Ou seja, a marca da besta pode ser que nem seja o chip. E talvez você está dentro da igreja e está tendo modo de pensar que está modelando o seu pensamento, e você já está marcado pela besta. Não estou querendo te assustar, eu só estou querendo te mostrar o seguinte: ou você vai viver com a mentalidade da besta, ou você vai viver com a mentalidade de Cristo, porque nós já temos a mente de Cristo. Amém? Isso faz sentido para vocês?
Então muita coisa pode mudar, mas a forma de carregar a presença não muda. A primeira coisa que Davi fala é: consagrem-se, se santifiquem, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E a arca de Deus simboliza o quê? A presença do Senhor. Então, para você carregar a arca, para você carregar a presença, você precisa se consagrar, porque o evangelho não muda. Então não existe um evangelho se não gritar aos seus ouvidos: se santifiquem, se arrependam, se arrependam. E aí a cada 6 passos ele sacrificava, e o sacrifício aqui a gente pode entrar em um leque de coisas, dos 6 que aponta para o homem, mas eu quero falar de uma coisa para a gente carregar a arca. A primeira é santificação, a segunda é você entender que o sangue de Jesus, que o sacrifício de Jesus, é Ele que te permite entrar no santo do santo, onde a glória de Deus está. Então você precisa entender que o sangue de Jesus te liberta de todo pecado, e não é de um pecado, é de todo. Pensa num pecado que você não está conseguindo romper, o sangue de Jesus te liberta dele. O sangue de Jesus, ele não corta o ramo do pecado, a varinha do pecado. O sangue de Jesus, ele arranca o pecado pela raiz. Entende? Então, forma de carregar a arca, forma de carregar a presença, se consagrando, sacrifício de Jesus, é Ele que nos dá acesso. E terceiro, Davi coloca o colete sacerdotal, ou seja, ser um representante dos homens diante de Deus, ou seja, é estabelecer aqui na terra como é no céu, ser o embaixador do reino de Deus. Nós estamos numa quarta de reino, amém? Talvez vocês podiam vir numa quarta da bênção, mas nós estamos numa quarta do reino, e nada melhor do que a bênção é o Deus do reino, melhor do que as coisas do reino é o rei, amém? Então Davi coloca o colete sacerdotal, ou seja, ele assume a posição dele diante de Deus, ele não manda outro. Davi era rei, Davi podia mandar os caras, mas Davi fala assim: não, eu quero trazer a arca, eu quero carregar a arca, eu quero carregar a presença, então eu vou sacrificar, eu vou oferecer o sacrifício, eu vou ser o sacerdote. Então, para a gente carregar a arca do Senhor, para a gente carregar a presença do Senhor, nós precisamos colocar o nosso colete sacerdotal. E talvez o maior problema da nossa geração é que eles não querem, nós não queremos colocar o colete. Nós tiramos o colete, nós deixamos o colete em outro lugar. Nós queremos viver o evangelho, nós queremos ver as pessoas sacrificando, nós queremos ver os cultos avivados, nós queremos ver Deus estabelecendo a vontade dele e tal. A gente olha para a Barra de São Francisco, a gente olha para o Brasil e fala assim: Deus, transforma esse lugar, muda. A gente fala assim: nossa, Deus podia mudar esse lugar, mas nós não pegamos o nosso colete sacerdotal e entramos diante de Deus e fala: Deus, estabelece o teu governo aqui em Barra de São Francisco, estabelece a tua vontade aqui em Barra de São Francisco, através da minha vida, através da minha família. Nós não entramos nesse lugar. Está fazendo sentido para vocês, gente? O evangelho, ele é eterno, e eu estou compartilhando um pouquinho com vocês desse evangelho que não muda, com muito amor. Não estou brigando com ninguém, não estou batendo em ninguém, não estou nada disso, estou compartilhando com muito amor, porque algumas coisas vão entrando com sutileza dentro do evangelho, e nós começamos a acreditar que o evangelho é muito fofinho. O evangelho não é fofinho, o evangelho é um grito, o evangelho é uma ofensa para nós. O evangelho, ele é o poder de Deus. Nós pregamos o Cristo e esse crucificado. Pensa nisso. Isso é um grito. Então no evangelho ele não é fofinho. Nós não podemos deixar entrar essas sutilezas. Eu estou amando vocês nessa noite. Eu estou amando vocês, eu estou pastoreando vocês, porque senão a gente começa a deixar algumas desculpas, a gente começa a colocar: não, meu dia a dia, eu sou meu trabalho, isso, aquilo. Deus entende. Deixa eu te falar, você acha mesmo que essa desculpa vai colar diante de Deus?
Você acha que essa desculpa vai colar? Você vai virar e falar assim: não, Deus, aquele trabalho que o Senhor me deu, o Senhor sabe como que era pesado, então Ele me tirava a oportunidade de ter um tempo com o Senhor. Foi o trabalho que o Senhor me deu. É igual Adão, foi a mulher que você me deu. Foi a serpente. Você acha que vai colar? Colou para Adão? Não colou. Colou para Eva? Não colou. Você acha que vai colar para nós? Não vai. Então o Evangelho sempre foi e sempre vai ser assim, uma vida de consagração através do sangue de Jesus, e estabelecendo o governo de Deus na terra. Por isso que Jesus fala, né, que nós somos o sal, que o sal não pode perder o sabor. Esses dias para trás, eu estava pensando, por que Jesus nesse texto, ele fala assim, é eu e minha cabeça, ninguém consegue entender. Acho que nem Deus. Eu falei assim, Deus, por que tipo, é o sal da terra e luz do mundo? Por que ele não usou a mesma expressão, tipo, sal do mundo e luz do mundo? É luz da terra e sal da terra e sal do mundo. Por que ele não usou a mesma expressão? Porque quando a gente lê, a gente entende que Deus está falando da mesma coisa, correto? Ou é só eu que entendo assim? Parece que Deus está falando da mesma coisa. E eu falei, Deus, por que o Senhor não usou? Então o Senhor é o sal do mundo e a luz do mundo, mas Ele usou terra e mundo. Por que? Uma coisa simples. Porque quando eu falo de terra, eu falo do lugar aonde eu piso, aonde eu vivo. Então eu sou o sal do meio aonde eu vivo, da minha rede de relacionamento, da minha família, do meu trabalho, da minha escola, sabe? É o lugar aonde eu vivo. Então eu sou o sal desse lugar. Então eu vou temperar esse lugar. Eu não vou deixar que esse lugar apodreça, porque o sal tem esses dois poderes, né? De temperar e de não deixar apodrecer. Então, aonde eu estou, eu tenho que ser sal. Se no meio aonde eu vivo, eu não sou o sal, perdeu o valor. Eu já não estou valendo mais nada. E aí ele fala assim, que a luz do mundo, e a luz não pode ficar escondida debaixo de um cesto. Ou seja, aquilo que eu carrego precisa iluminar toda uma sociedade, precisa iluminar o cosmos, precisa iluminar todas as pessoas, sabe? E Jesus, quando ele fala isso, é assim, que a luz que brilha em você, as pessoas venham reconhecer a Deus, venham glorificar o Pai. Então o Evangelho é eu carregar essa presença, porque se eu não carrego essa presença, eu não consigo temperar, eu não consigo ser essa referência, eu não consigo deixar que as coisas não apodreçam, que as pessoas do meu lado não apodreçam. Gente, o mundo fede carniça, não sei se vocês conseguem sentir esse cheiro. O mundo é podre, o mundo é podre, é carne podre. O mundo fede carniça. O sal é para evitar esse apodrecimento. Então, aonde você está, você precisa temperar. Você fala assim, não, peraí, você não vai acabar assim, a sua vida não está destinada para isso. Existe um plano para você, existe um projeto para você, existe um propósito para você, existe um futuro para você, existe uma família para você, existe um plano para você, existe algo para você. Então o sal, ele faz isso. Fala, cara, não precisa se matar, você não precisa acabar com a sua vida, porque existe um propósito para você. E a luz, ela pega, ela reflete, ela mostra a bagunça que está no ambiente, ela mostra a sujeira que está no ambiente, e ela serve de um guia. Fala, opa, olha o farol, eu vou seguir aquele farol, eu vou seguir aquela luz. Entende? Por isso que Jesus, ele fala isso. Por quê? Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é esse posicionamento. E você, queridos, vamos ser bem sinceros, você vai conseguir ser sal, ser luz, se você não tiver uma vida de consagração, não entender do sacrifício de Jesus, e você não tiver com seu colete sacerdotal. Se você não estiver disposto a se consagrar para o Senhor, se santificar para o Senhor, você vai conseguir iluminar algum ambiente.
Você vai conseguir temperar algum ambiente, porque tudo começa nele, é para ele, tudo volta para ele. Se você não começa a se santificar, deixa eu te falar uma coisa, você vai ter um comportamento muito legal no seu trabalho, mas não vai temperar em nada. Se você não começa a carregar a glória do Senhor, você vai ter um comportamento exemplar na sua escola, na sua faculdade, no seu casamento, mas não vai temperar em nada. Por quê? Porque isso é reflexo daquilo que nós carregamos no Senhor, daquilo que nós vivemos no Senhor. Isso faz sentido para vocês, gente? O Evangelho é eterno, o Evangelho, ele não é fofinho. Para a gente fechar, não está aqui, mas é só para temperar também, para colocar aí. Vocês sabiam que quando Jesus, ele pega e fala assim, vocês serão minhas testemunhas, até os confins da terra. A palavra testemunha ali é mártire. Vocês serão meus mártires. Vocês darão a vida por mim, pela minha mensagem. Vocês sabiam disso? Se não sabem, estou te falando. Ser discípulo de Jesus é você dar a vida por Jesus. O Evangelho é eterno, amém? Vocês estão felizes com essa notícia? Você sabe o que eu sinto, gente? Vou compartilhar meu coração com vocês. Você sabe quando você quer dar alguma notícia, ou vou tentar dar um exemplo, vou nem dar exemplo, vou falar o que eu sinto que às vezes acontece no meio, vou falar gospel. Às vezes a gente acha que Deus tem tanta necessidade, né, de povoar o céu, que não sei o que e tal. Aí a gente não explica o Evangelho de forma completa para as pessoas. Por quê? Porque, não, vem para Jesus, olha, Jesus está de braços abertos te esperando, vem. E aí Jesus pega e fala assim, qual é o cara que vai construir uma torre, e antes de começar a construir ela, não para, não analisa, não vê se ele vai ter material, recurso suficiente, para construir ela toda, para não chegar na metade e parar. Sabe, eu acho que às vezes a gente precisa começar a trazer a verdade do Evangelho, às vezes não, a gente precisa trazer a verdade do Evangelho sempre, para as pessoas olharem e falarem assim, eu quero isso ou não quero? Eu quero entrar nisso ou não quero? Porque o Evangelho é isso, o Evangelho te chama para a morte, o Evangelho te chama para o sacrifício. Mas pastor, Jesus já sacrificou. Sim, já sacrificou. E nós vamos, todo mundo seguir o exemplo dele também, vamos nos sacrificar. E não estou falando só de martírio aqui. Eu estou falando de sacrificar muitas vezes os nossos sonhos, nossas vontades, nossos desejos. Sacrificar os nossos status, sacrificar o nosso ego. Sacrificar nosso sono. Sacrificar o nosso tempo, sacrificar o nosso lazer, sacrificar o conforto da nossa casa para a gente ir até a casa das outras pessoas para falar do amor de Jesus para elas. São sacrifícios. E o Evangelho, ele é eterno, ele não muda. Então, querido, eu estou te chamando para você entrar, né, nesse lugar. Onde eu quero chegar com tudo isso? Nós estamos modernizando tanto, que a vida que levamos hoje não tempera e nem brilha na escuridão do mundo mais. A gente não pode mais. A gente já acha que até o casamento homoafetivo é legal, é novidade, é top, é isso, é aquilo. A gente não pode nem falar, a gente não tem coragem de falar, de se posicionar contra isso. Sabe, então assim, eu estou querendo te chamar para esse lugar, para viver esse Evangelho de consagração, esse Evangelho de sacrifício, esse Evangelho de sacerdócio, entende? Para a gente renunciar aos nossos pecados, renunciar às nossas desculpas que damos para o Senhor. A gente dá tanta desculpa para o Senhor, para explicar por que nós não estamos vivendo aquilo que nós deveríamos viver. Já reparou isso? A gente consegue justificar tudo.
né? Renunciar é se dedicar ao Senhor, é entregar a sua vida, né? Consagração, né? É entregar a sua vida para viver em santidade, ou viver separado. Já falei isso aqui nessa casa, talvez você não estava aqui, vou repetir. Quando alguém ia lá e consagrava, imagina que isso aqui é uma taça de ouro, quero consagrar essa taça para o Senhor. Essa taça ela era colocada lá no tabernáculo, lá no templo, e essa taça agora ela só podia ser usada ali, porque ela estava separada. Ou quando alguém falava assim, eu vou santificar isso, então pegava aquela taça e colocava dentro do templo, então aquilo só podia ser usado dessa forma. Certa vez, o rei da Babilônia reinvadiu Judá, saqueou o templo, e aí ele começou a dar uma festa lá em Babilônia, e ele pegou aquelas taças que estavam consagradas ao Senhor, e deu uma festa ali para os convidados. Presta muita atenção nisso, vou até beber uma água. Basicamente, para que serve uma taça? Naquela época, vamos botar para beber vinho, vamos colocar assim. Só que então ela deveria ser usada para isso dentro do templo, para adoração ao Senhor, para louvor ao Senhor. Mas agora ela está sendo usada para uma coisa comum. E sabe o que acontece? Então Deus envia dedos como de homem e começa a decretar o fim do reinado daquele rei. Porque se você foi consagrado para o Senhor, agora você não pode ter mais uma vida comum. A gente lê na Bíblia e fala assim, que Deus separa o santo do profano. A gente acha que profano é uma coisa pecaminosa. Profano não é pecaminoso. Profano significa comum. Então Deus faz separação das coisas que são separadas para Ele, das coisas que são comum. Comum é pecado? Não. Mas Deus nos chama para ter uma vida santificada para Ele. É por isso que eu posso todas as coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque eu tenho uma vida separada para o Senhor. Então uma vida santificada para o Senhor é uma vida que, cara, eu não sirvo mais para as coisas comuns desse mundo. Não é, eu não sirvo para o pecado, eu não sirvo para as coisas comuns, porque eu sou consagrado, eu sou separado para o Senhor. Então agora que eu sou separado para o Senhor, eu posso agora carregar a arca do Senhor, porque agora eu estou consagrado, dedicado ao Senhor. Faz sentido para vocês? Esse é o Evangelho, uma vida de santificação, uma vida de separação. É por isso que eu falo que você pode ter bom comportamento, mas se você não for separado, consagrado para o Senhor, você não vai salgar em lugar nenhum, vai temperar em lugar nenhum, porque a senha está em você se santificar para o Senhor. Então, o que eu quero nessa noite é te chamar para esse lugar, né? Entender de consagração. Você precisa entender que o sacrifício de Jesus, ele te liberta verdadeiramente. As pessoas acham que Jesus ele morreu na cruz para libertar só de alguns pecados. Não, ele te liberta de todos. De todo o pecado. Qual pecado? O pecado original. Então a morte de Jesus não foi para te livrar das drogas, foi também. Não foi para te livrar do cigarro, da prostituição, foi também, mas ele foi para te livrar do pecado. Que pecado é esse? O pecado original que estava no homem, que era uma rebelião contra Deus. Então agora a morte de Jesus te reconcilia com o Senhor. E agora você pode se achegar ao Senhor, você pode se relacionar ao Senhor, e não só chamar Ele de Senhor, mas agora você pode chamar Ele de Pai. Você pode chamar Ele de Pai, é o Espírito que clama, Abba, Pai. Então o sacrifício de Jesus, ele te liberta de todo o pecado. E sacerdócio é você entrar em um lugar de intimidade com o Senhor e perguntar: qual a tua vontade para a minha vida hoje? Qual a tua vontade para a minha família hoje? Qual a tua vontade para a minha cidade hoje?
e em cada área dessa, você pegar e dizer: seja feita conforme a tua vontade. Vamos orar? Eu não sei como é que eu vou terminar isso não. Só queria compartilhar o evangelho que é eterno, que nos chama, que nos tira de um lugar de conforto, que nos tira de um lugar fofinho. Sabe, querido, carregar o poder de Deus não é privilégio de alguns, isso está acessível para todos. Isso é acessível para todos. Carregar a unção, carregar a glória de Deus, isso não é privilégio de alguns. Quando Jesus ele pega e fala assim: presta atenção em mim, gente, não deixa a semente cair no asfalto aí, numa terra cheia de pedra. Quando Jesus ele vira e fala assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí você fala assim: é porque Deus chamou muito, mas Deus escolheu alguns. Deixa eu te ensinar uma coisa. Jesus está falando assim: muitos são chamados, mas poucos entendem e se posicionam por esse chamado. Então não é que ele escolhe alguns, é porque são alguns que se posicionam para obedecer a voz do Senhor. Amém? Isso, vocês conseguiram entender? Por que eu estou falando isso? Porque você precisa sair daqui entendendo e com o coração queimando e falando assim: eu vou carregar a arca do Senhor, eu vou carregar a presença do Senhor, eu vou carregar a glória do Senhor, eu vou carregar aonde eu estiver, aonde eu for, eu vou ser um portador dessa arca, eu vou ser um portador dessa mensagem, eu vou carregar esse poder, eu vou ter essa vida de relacionamento, eu vou ter essa vida de intimidade, eu vou ter essa vida. Sabe, essa noite é para isso, é para você fazer essa oração. Sabe, talvez você deixou o seu colete sacerdotal guardado. Sabe, talvez você já não quer entrar mais diante do Senhor para ouvir o que o Senhor tem para te dizer. Porque talvez você tenha medo. Deixa eu te falar, essa noite é uma noite de você falar assim: Deus, eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu abandonei, eu deixei o colete para lá, eu me entreguei ao pecado, mas deixa eu te falar, Senhor, eu me arrependo, eu renuncio, eu deixo isso, porque o Senhor me libertou, o sacrifício é o Senhor se sacrificou para me libertar. Então não tem desculpa para eu não viver isso, não tem desculpa para eu não entrar nesse lugar, não tem desculpa. É por isso que Jesus ele não dá a opção da pessoa não ceiar, porque é o seguinte: ou você se arrepende ou você não se arrepende. Não existe uma desculpa, não, é eu quero ou não quero. Sabe, essa noite é uma noite que é um divisor de águas na sua vida. De você falar assim: não, Deus, eu vou viver algo no Senhor. Eu vou carregar a Tua presença. Às vezes que eu fui buscar o Senhor, eu fui com muito barulho. Eu fui com palmas, eu fui com dança, eu fui com música. Mas eu não fui com consagração, eu não fui através do Teu sacrifício. E eu não me posicionei como sacerdote do Senhor. Sabe, essa noite é uma noite de você voltar. Sabe, é como nós cantamos: desesperar outra vez, perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Sabe, essa noite é uma noite de você voltar para esse lugar, de você se posicionar nesse lugar, de você falar: Deus, eu vou carregar a Tua presença, custe o que custar, independente do que tenha que sacrificar, independente do que tenha que morrer em mim, mas eu vou carregar a Tua presença, eu vou carregar a Tua glória, eu vou carregar a Tua arca, eu vou ser luz nesse mundo para que as pessoas Te glorifiquem, para que as pessoas glorifiquem ao Senhor, para as pessoas verem a Tua luz brilhando em mim. Vamos lá, faça a sua oração. Quando Davi, ele pega o colete sacerdotal e está dizendo assim: não precisa que ninguém sacrifique, eu vou sacrificar. Deixa eu te falar, eu não preciso orar por você.
Se você entendeu essa mensagem, você precisa pegar e falar assim: não, Deus, é isso. Vamos lá, faça a sua oração, abra a sua boca, dê nome ao seu pecado, dê nome aonde você caiu.